16 de março de 2026. Esse é o TEF-MED-US 2026.2 e hoje é a tão esperada, tão temida, tão desejada ou tão indigesta aula de MHS, Movimento Harmônico Simples, que de simples, para muita gente, não tem nada, tá bom? Mas vamos nas questões, nas explicações, tentando entender os mecanismos e ver como é de fato MHS. E, claro, com paciência, com persistência, vocês vão identificar as questões que envolvem MHS sem a questão dizer. Porque a grande sacada é você entender o que é de fato o MHS, para que você perceba ele sem dar muitas pistas, tá bom? Questão número 1. Dois pêndulos simples, idênticos, de comprimento L, são instalados em dois locais distintos. Um na superfície da Terra e o outro no fundo de uma mina, a uma profundidade Hzinho, medida a partir da superfície. Considera a Terra esférica e homogênea, de raio R, com R bem maior que o H, seja G0 o módulo da gravidade na superfície, desprezando quaisquer efeitos de atrito, resistência do ar e dilatação térmica, qual é a diferença aproximada entre os períodos de oscilação? Bom, todo mundo sabe, eu acredito, como calcular o período de um pêndulo simples, né? Isso aqui é simples. 2π raiz de comprimento sobre gravidade. Nossos pêndulos estão em posições que têm gravidades diferentes, né? Uma gravidade na superfície e uma gravidade, né, no fundo dessa mina aqui. Então, vamos escrever assim, ó. Período da mina menos período da superfície. 2π raiz de L sobre G. Esse G, vou chamar de G', que é o G dentro da Terra, menos 2π raiz de L sobre o G na superfície, que ele chamou de G0. Ricardo, como é que fica a gravidade dentro do planeta? Nós explicamos, numa aula aí passada, como é que funciona. Vou só fazer aqui um recordando rapidamente. Bem rapidinho. Como funciona a gravidade dentro do planeta. Você tem aqui o centro do planeta, aqui um ponto na superfície e um ponto aqui dentro, certo? Os pontos na superfície estão naturalmente a uma distância r do centro. Ele falou que a profundidade era h. A gravidade na superfície seria g emão sobre distância ao centro ao quadrado, né? Mas cada cm aí é a massa do planeta, que é tido como uniforme, né? Homogêneo. Então, pega aqui, G sobre R quadrado, vezes massa, densidade, vezes o volume. 4/3 de πr3, porque é uma esfera. πr3. E é nesse momento que você vê que esse R3 e esse R podem ser cancelados. Aqui fica só um R. E agora você vai anotar na sua cabeça o seguinte, que é a gravidade dentro da superfície para dentro. É uma constante, que é esse G, ρ, 4/3 de π, vezes o raio. Ricardo, isso aqui vale quanto? Da superfície para dentro. Tá bom? Então, nosso G' seria 1K vezes distância. Vamos chamar de D. Se for a distância igual a R, é o G na superfície. Tá bom? Então, como são diretamente proporcionais, o G ele é proporcional à distância, esse D é a distância em relação ao centro. Você pode escrever o seguinte, que o G dentro da Terra está
está para a distância do centro até lá. Qual é a distância do centro até o ponto, o fundo da mina? Ricardo, se a distância aqui total é R e aqui é H, essa distância só pode ser R menos H. Distância do ponto até o centro. Então, você escreve assim, ó. G' está para R menos H, assim como G está para R. Eu estou aqui revisando, né, recordando como é que é o comportamento da gravidade, porque são dois pontos, um na superfície e o outro a uma certa profundidade, e nós precisamos relacionar esses Gs para colocar onde? Ali, no radical. Daiane Silva. Opa, pronto. Então, galera, como é que eu vou expressar o G' em função de G0? Muito fácil. G' vai ser R menos H sobre R. Beleza? Até aqui nós estamos entendidos por enquanto? Vocês entenderam o que eu fiz? Eu mostrei a relação entre a gravidade e a profundidade. Belezinha aí? Tudo certo? Se não entender, diga logo, para a gente não avançar. Pronto, Licélia. Com certeza. Essa primeira parte aqui está tranquila. Vamos agora para o radical. Pessoal, bota em evidência o 2π. Na verdade, eu vou colocar em evidência, sabe quem? Ó? Vou colocar o 2π vezes raiz de L. Eu vou afastar para cá, porque eu vou precisar de espaço. 2π raiz de L vezes. Vai ficar 1 sobre a raiz de G'. Mas, Ricardo, tu disse que o G' é isso aqui, macho? É. Isso aqui vezes G0. Então, bota aí, ó. R menos H sobre R vezes G0. Isso aqui tudinho é o G'. Próximo radical, professor. Menos raiz quadrada de 1 sobre G0. E cadê a impressão minha? Ou eu posso colocar o G0 para fora? Pode. Está aparecendo aqui, ó. Aqui, 1 sobre G0, 1 sobre G0, joga para fora. Esse não está tão assim de canto, né? Pronto. Joga para fora o 1 sobre G0. 2π raiz de L sobre G0. E agora vai ser divertido, ó. Agora vem a diversão. Galera, quando dividir aqui, ó, R por R dá 1, menos H por R, né? Eu vou escrever assim, ó. Vou escrever 1 menos H sobre R. Mas, Ricardo, tu vai escrever assim mesmo, em cima, nem embaixo, não? Bom, para corrigir esse problema, é só usar um expoente negativo. Ó. Então, bota aqui, ó. Isso aqui é elevado a quanto? Menos 1/2. Menos 1. Mas, professor, por que você transformou a raiz em uma potência de expoente fracionário? Vocês entenderam, né, que eu fiz aqui, ó? Eu dividi R por R, deu 1, dividi H por R, deu H sobre R. Então, estava embaixo, era 1 sobre. Coloquei para cima. Tirei a raiz e coloquei uma potência fracionária. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Ok, né? Bom, agora eu vou só recordar a vocês uma coisa que na UES está acontecendo com frequência
até interessante. Quando você tem uma coisa do tipo 1 mais A elevado a N, e esse A ele é muito menor do que 1, ele é positivo, né? Ele é muito menor do que o módulo de 1, tá bom? Pronto. E aí, professor? E aí que esse número, quando eu somar, quando eu elevar essa potência, vai ficar assim, ó. 1 elevado a N mais N vezes A. Ricardo, eu achei até bonito, ó. Eu não entendi, não. Dá um exemplo numérico. Vamos lá. Exemplo numérico. Que tal pegar 1 mais 0,01? Vou elevar ao quadrado, que é mais fácil, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. 0,4 casas, né? 1, 2, 3, 4. Bom, quando eu somar aqui, ó, vai ficar 1,02. Aí depois, ó, 0,1. Vocês concordam que essa soma aqui, ela é muito próxima de 1,02? E olha que quanto maior esse N, mais isso daqui fica evidente. Que as próximas casas vão ficar tão distantes, vai ser 0,0000001. Então, nessa aproximação, quando você perceber que tem um mais ou um menos, né? Tanto faz. Tanto faz ser mais como ser menos aqui, ó. Certo? Tanto faz. A conta fica assim. A aproximação 1 mais N vezes o A. Famosa aproximação binomial. Entenderam? Você força o aparecimento de 1 mais uma fração. Se essa fração for tão pequena em relação a 1, e esse conjunto, 1 mais a fração elevada a n, você pode dizer que isso aí é aproximadamente 1 mais n vezes a fração. No caso aqui, ó, esse h sobre r, pessoal, é um número muito pequeno. Ricardo, como é que você garante que esse número aqui ele vai ser muito menor que 1? Ora, o r, pessoal, ele é muito maior que h. Vai ficar, tipo, sei lá, 1000 por 1 milhão, né? Uma altitude de 1000 metros, 1 quilômetro de altitude. Raio da Terra, 12 mil quilômetros. Ou seja, são 12 milhões de metros. Então, 1000 por 12 milhões é um número pequeno. Então, nesse caso, quando você tiver esse formato, e aparece, viu? Aparece na gravitação, aparece na eletrostática, aparece na dilatação térmica. Quando esse rapazinho aparecer, você usa a aproximação binomial. Ou seja, 2π raiz de L sobre G0, que multiplica. Vai ficar 1 menos 1 meio vezes a fração. Trabalhar. Vai ficar H sobre 2Rs. Né? Esse menos 1 meio vai multiplicar menos H sobre R. Então, esse 1 meio, ó, 2 vem para baixo. Mais 1. Menos 1, né? Menos aqui. Menos 1. Ricardo, quando tu faz, até parece fácil. Mas se fosse eu fazendo, não ia ser tão fácil, não. Vai ser fácil, pessoal. Corta 2 com 2. Resultado, π raiz de L sobre G0 vezes H sobre R. Item B, item B.
É uma questão fácil? É nada. É uma questão dificílima, dificílima. E por que ela foi a primeira? Para a gente perder o medo. Eu estou trabalhando com os piores cenários que a UES pode ofertar de pêndulo, de massa-mola, de outras coisas, certo? Então, o que nós fizemos? A subtração de 2 períodos. O G é diferente porque tem um G na superfície e tem um G dentro. Diga lá, Licélia. Ei, prof, repete ali essa relação da gravidade que você explicou. Eu entendi, é da fórmula que você colocou o volume, a densidade, esse de G. E o G'? Pronto, é o seguinte. Eu troquei esse ρ, 4 terços de pi, por um K, uma constante qualquer. Aí a minha intenção, Licélia, é mostrar que o G' ele é proporcional à distância. Se a distância for o próprio raio, vai ser G na superfície. Ó. G na superfície pelo raio. Se for dentro do planeta, você vai pegar o G dentro sobre a distância em relação ao centro. Se a profundidade H, a distância do centro vai ser R menos H. Entendi. Quando a distância é o próprio raio, a gravidade está na superfície. Quando a distância é interna, é a distância que ele calcula a partir do raio. É do centro até aquele ponto. Do centro até... Uhum. E geralmente ele não dá isso, ele diz a profundidade. Aí você vai ter que pegar o raio e descontar a profundidade, que é a distância do centro ao ponto. Desconta a profundidade. Entendi. E na Então, você fez uma relação de distâncias, né? Não usou distância. a gravidade, a fórmula de cima. Não. Essa aqui eu só usei para desenvolver e verificar que o G ele acaba sendo proporcional ao R, porque era R3, R2. Ele fica proporcional ao R. Eu só usei para isso. Ok. Pronto. Galera, então essa questão aqui é uma questão top. Top. Quando a UES pede uma coisa aproximada, olha as pistas, ó. Olha as pistas. Ela pediu aproximada e disse que uma coisa era muito maior que a outra, ou que era muito menor. Ou podia dizer, está a uma altura desprezível em relação ao raio do planeta. Pronto. Se ele te der a ideia de que uma medida é muito maior ou muito menor que a outra e perguntar aproximado, aí já liga aqui o sinal. Vai rolar essa aproximação. Mais um número dá aproximadamente, eu botei que foi igual, dá aproximadamente esse número mais n vezes a. E se for negativo, faz jogo de sinais, né? Normal. Como aqui ó, era menos 1/2 e aqui era menos 1, ficou mais 1/2. Isabela. O professor repete a parte ali da álgebra do H sobre R. Pode explicar novamente a parte do certo. Então, Thaísa e Isabela. Vou explicar assim. Vou explicar bem aqui. Ó. A razão era 1 menos H sobre R. Isso aqui é elevado a menos 1/2. Ricardo, não entendi porque tem esse menos. É porque estava embaixo. Ó. Ele era 1 sobre. Eu joguei a fração para cima, certo? Eu não inverti a fração, entenda. Eu joguei a fração com o expoente menos 1. E esse 2 aqui é porque eu transformei o radical em uma fração de expoente fracionário, certo? Então, isso aqui é um radical. Esse elevado ao meio é uma raiz. E esse menos 1 é porque eu peguei a fração e joguei para cima. Essa parte está clara, né? Inverti a posição e tal, beleza. Bom, e agora, professor? Isso aqui enquadra-se no caso de aproximação binomial. Eu vou pegar esse 1, repetir, aí esse menos eu repito, aí eu faço um produto. Ó. Eu pego menos 1/2
e multiplico por H sobre R. E aí, jogo de sinais, menos com menos é mais, 1 vezes H, e embaixo 2 vezes R. Aí deu isso aí. Tranquilo? Tranquilo é um jeito de perguntar, né? Assim, um jeito carinhoso de perguntar, porque eu sei que tranquilidade nesse nível aqui é querer muito, né? Mas ficou mais claro para vocês? Isabela e Thaísa? Gente, é importante que vocês entendam mesmo, tá bom? Eu vou me esforçar para fazer devagarzinho, passo a passo, sem correria, sem loucura. Porque aqui não adianta nada se eu fizer várias questões loucas, de um jeito rápido, de um jeito assim estranho, e você não entender. Aí, ao invés de você adquirir capacidade, né, desenvolver a habilidade para você fazer, você acaba de travar de vez. Aí não adianta. Questão 2. Um pêndulo simples de comprimento L oscila sobre a superfície de dois planetas, de raios R1 e R2. As velocidades de escape nesses planetas são V1 e V2, respectivamente. Se F1 e F2 são as frequências dos pêndulos, né? Em P1 e P2, qual é a razão entre as frequências? Quando a questão vier assim meio agressiva, né, meio assim bruta, você vai devagarzinho, procura pensar o mais simples possível, tá bom? Não vá se aventurar, imaginar situações loucas, não. Vai devagarzinho. A pergunta foi o quê? A relação entre as frequências. Nós temos uma fórmula para calcular período, que é 2π sobre t. Ou 2π raiz quadrada de L sobre G. Então, nosso primeiro passo, que é o passo mais simples, vai ser escrever a frequência como inverso do período, né? Que é uma coisa simples. Frequência 1 sobre 2π raiz quadrada de G sobre L. Simples, né? Acabamos de escrever a expressão que dá a frequência em função de G e de L. A questão que é o quê? A razão entre as frequências. Faça exatamente isso. Ó. Frequência 1. 1 sobre 2π raiz quadrada de G sobre L. G1, né? G1. G no planeta 1. Sobre F2. Escreva embaixo. F2. 1 sobre 2π raiz quadrada de G2 sobre L. Vamos dividir. Corta, corta. O L é o mesmo. Então, a razão entre as frequências vai ficar quanto? G1 sobre G2, né? Na raiz. Ficar daqui tranquilo. Dá para chegar sem estresse. Agora a pergunta é, como é que a gente vai pegar e incorporar a velocidade de escape aqui, no G? Qual é a relação entre G e velocidade de escape? Agora é gravitação. O G na superfície de um planeta é Gm sobre raio quadrado. Esse V1 e V2 são velocidades de escape pegando da superfície, tá bom? Da superfície. Vocês devem lembrar, ó, esse V é a raiz quadrada de 2G emão da aula de gravitação, sob distância, que no caso aqui é o R, né? A distância ao centro. Partindo da superfície. Ih, Ricardo, ó.
E se eu dividir o G pelo R, dá bom? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encontrar quanto é que é esse GM embaixo e vou substituir em cima. Eleva ao quadrado aqui. E aí, professor, não é mais fácil multiplicar o radicando em cima e embaixo por R, não? Porque aí aparece o termo da gravidade da superfície já lá dentro. Esse médico está endiabrado mesmo, cara. Esse médico está perigoso, viu? Faz até medo esse homem. Faz até medo, pessoal, aí. Olha a ideia do médico só. O bicho é bruto demais, rapaz. O bicho é muito bruto. V de escape igual. Vamos trocar aqui, ó. GM sobre R2 pelo pelo G. Isso aqui, ó. Troca isso aqui pelo G. Esse médico é foda, cara. Raiz quadrada de 2GR. Pronto. Acabamos de acabar com o problema que era relacionar velocidade de escape com o G. E agora, Ricardo? Substitui. Acredito? Não, Charlene. Pois é, Charlene. O negócio aqui é sério. F1, F2. Raiz quadrada. Ah, tem que tirar o G, né? Tem que tirar o G primeiro, professor. Se bem que você pode deixar, como eu quero as raízes, né? Pronto, ó. Como eu quero as raízes, já pode ficar assim, não pode? Eu quero raiz de G1 sobre raiz de G2. O R tem que sair, certo? O R vai ter que sair. Ou então, vamos pensar mais fácil, né? Professor, o mais fácil possível. Eu vou obter o G em função da galera, tá bom? Aqui sim, Madison, mas a gente não escapou, né, Madison? Do quadrado? Não, era só usar a propriedade de potência, não? De radiação. Escrever raiz de G vezes raiz de 2R igual a V e passar a raiz de 2R dividindo. Tem essa propriedadezinha, não? Qual é a propriedade? Para encontrar o G. Peraí, é porque eu não sou tão bom de matemática, né? Matemática é fraca. Mas, tipo assim, não pode desmembrar essa raiz toda em raiz de G vezes raiz de 2R, não? E aí passa o 2R dividindo. Madison, vamos fazer o arrozinho com feijão, mas pelo amor de Deus, ó. Não vamos gastar agora, não, porque daqui para o final tem corra feia para aparecer corra feia, macho. Daqui para o final o bicho vai ficar feio, tá bom? Então, para tirar o G do radical, eleva ao quadrado dos dois lados, que é o tradicional, né? É o tradicionalzão, ó. Vai ficar V2 sobre 2R, né? Pronto. Então, vamos lá, galera. Vamos substituir ali. Eu vou fazer assim, ó. Radical único. Quanto ao G1? Vai ficar V1 quadrado, que é o escape, sobre 2R1, vezes. Como eu vou dividir pelo G2, que tal multiplicar pelo inverso? Aí fica 2R2 em cima e V2 quadrado embaixo. Agora, os V's vão sair. Vai ficar V1 sobre V2. E os R's vão ficar. R2 sobre R1. E está aqui a razão entre as frequências desses dois pêndulos nesses planetas. Certo? Quem não entendeu, pode dizer. Eu repito, vamos de novo. Fica à vontade. Se tiver ok, nós passamos para frente. Diga aí. Tudo certo? Tudo errado? Galera?
Tudo... Ixi, cadê aí, ó? Chuva de like, ó. Eita, gostei, ó. Top. Top demais. Então, vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima. O Madison falou que a próxima é massa, ó. Ixi, cara. Tô até com medo agora, ó. Pois não. Você volta na questão anterior, só para eu bater um print, porque eu perdi essa parte. Pronto. Priscila, olha que questão linda. Perfeito, né? Eu entrei depois, aí eu não vi. Aí você passa para o próximo slide, só para eu bater print. Isso. Esse aqui? Não, isso. É. Vou ficar a regra de aproximação do binômio. Ok? Ok, muito obrigada. E essa aqui foi a nossa de agora. Bom, a próxima questão, o Madison falou que é legal. Eu tô com medo, ó. Não sei se eu pulo a próxima questão, fiquei com medo, Madison. Fiquei com medo, ó. Ixi, cara, é massa, ó. Questão 3. Um cilindro homogêneo de área da base A, altura H, e densidade ρC, flutua verticalmente em um líquido de densidade ρ, com ρC menor que o ρ. No equilíbrio, parte do cilindro permanece submersa. O cilindro é, então, deslocado verticalmente de uma pequena distância x em relação à posição de equilíbrio e solto, passando a realizar pequenas oscilações verticais. Ricardo achava que MHS era só com molas. Não. Qualquer coisa que oscile tendo uma força restauradora que dependa linearmente do deslocamento é o MHS. Como é que é, macho? O cilindro, esse cilindro, ele tem um volume que depende de quem? Da altura. Só da altura. É uma função da altura, né? A base é fixa, é função de altura. Então, quando você empurra o cilindro que estava flutuando, você empurrou o cilindro, o que aconteceu? Ele foi forçado a descer aqui um tantinho. Esse tantinho que desceu, que eu vou chamar aqui de Y, quando a força for retirada, qual é a tendência? O empuxo, que cresceu, vai expulsá-lo para fora da água. Porque o peso está o mesmo, essa força aqui saiu, então o empuxo aumentou. E o peso não aumentou, então o empuxo empurra para cima. Só que nesse empurrar para cima, ao invés de ele parar aqui no meio, ele vai subir até uma altura Y. E vai iniciar um MHS. Entendeu aí? Então, o MHS acontece quando há uma força, no caso, o empuxo, que é proporcional ao deslocamento. Então, Ricardo, o que provocou esse MHS? A força F. O que ela fez? Ela fez o empuxo variar. Então, é a variação de empuxo, que vai ser a nossa força restauradora. Vai atuar como força restauradora. E como é que a história continua? A história continua na segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração. Que aceleração? A aceleração do MHS. Lembra qual é? Ômega 2 vezes A. Então, essa variação de empuxo, ó, vai ser a densidade do fluido, que ele chamou de quê? Líquido ρ. Densidade do líquido vezes a variação de volume, que é a área da base, vezes Y, que é a variação de altura, vezes G. dVg. Igual a massa. A massa de quem? A massa do corpo que vai oscilar, que é a densidade do corpo, vezes área, vezes a altura. De quem? A altura total, pessoal. A altura do corpo. Aqui é a massa do corpo. Ó.
densidade, volume, gravidade. Que gravidade, Ricardo? A aceleração do MHS, macho. É a aceleração do MHS. Ó. Ômega 2 vezes a amplitude. Quem vai funcionar como amplitude? O Y. Entenderam isso aí, pessoal? Quem está provocando o MHS não é exatamente o empuxo, é a variação de empuxo. A força que vai atuar empurrando o cilindro para a posição original é a variação de empuxo, certo? Ou seja, o empuxo daqui de baixo, ó, esse acréscimo de profundidade, acréscimo de altura, vai acrescentar quem? Acrescentar o volume. Então, isso aqui, ó, vai ser um acréscimo de volume. Esse acréscimo de volume vai causar um acréscimo de empuxo. E esse acréscimo de empuxo é que vai empurrar para cima, só que nesse empurrar ele vai acelerando, vai ganhando velocidade, e ao chegar na superfície, ele não para, ele continua subindo, aí fica boiando. Certo? Pronto, a amplitude é só o Y, certo? Porque é a diferença entre a posição original e o tanto que desceu. É como se fosse o mais A e menos A, né, as amplitudes. Tá bom? Ele vai oscilar em torno disso, mais A menos A. Licélia. E aí, prof, essa aceleração é quando... essa aceleração já é uma fórmula definida, né? Porque eu não estou... A aceleração é a aceleração do MHS, tá bom? Bom, para a Licélia que perguntou, deixa eu fazer aqui uma consideraçãozinha. Galera, vou fazer aqui um parêntese para responder a Licélia direitinho, porque ela é uma menina boa, ela merece uma resposta boa. Ô, professor, obrigada. Licélia, a gente faz uma comparação com o movimento circular. O MHS clássico seria o seguinte: o eixo horizontal, que é o eixo X, eixo das elongações. A gente supõe que tem um objeto amarrado por um fio ao centro, e esse objeto está dando voltas. Ele faz um movimento circular. E esse movimento circular, ele tem sentido anti-horário, que é o sentido da matemática. Ele é anti-horário. Então, seria para cá, ó. Sentido anti-horário, tá bom? Aí, no caso, o que é o MHS? É a sombra desse objeto. O objeto gira em movimento circular uniforme. A sombra do objeto, no eixo X, é chamado de X, é elongação. E cada esse ângulo bem aqui, ó, é o ângulo chamado de fase. É a fase, certo? Então, para ser bem rápido, a amplitude, que é aqui, ó, mais A, e aqui menos A amplitude vai ser igual a quem? O raio. O raio do MCU, certo? Essa é a amplitude. Então, peraí, cara. Esse X é a projeção do raio no eixo X. Isso. O X é a projeção do raio. Só que o raio nós vamos chamar de A, tá bom? Amplitude, ó. Então, o X seria quanto? Ó? Seria A vezes cosseno de θ. Mas, cara, esse teto não é fixo, não. O teto não é fixo, não. Ele vai girando e o θ vai mudando. É como se fosse o sorvete. Como assim o sorvete, macho? O sorvete é S igual a S0 mais VT. Só que em termos angulares, não é S, né? É ângulo. Então, o θ final é o θ inicial mais a velocidade, que é angular, vezes o t.
Ah, então tu vai trocar esse θ por essa função. Exatamente. O x, que é a elongação, distância do centro até o ponto, vai ser A cosseno de ômega t mais θ0. O θ0 é a fase inicial. Pronto. Já acabamos de encontrar uma função do MHS. Função do x. Ricardo, e o vetor velocidade? Como é que é a velocidade do bloquinho indo para lá e para cá? Como é que é a velocidade do MHS em função da velocidade do MCU? O vetor velocidade, como vocês sabem, ele é tangente, né? Ele é assim, ó. Ele é tangente à trajetória. Só que o vetor velocidade no eixo x, ele é uma projeção. Vamos ter que projetar isso aqui, ó. Faz uma projeção desse vetor. Eu usei vermelho, eu vou usar aqui outra cor. Vou usar o roxo mesmo. Ó, isso aqui seria a velocidade do MHS. Observe que é uma projeção. Essa projeção, cara, é seno ou é cosseno? Então, se você usar esse ângulo aqui, né, seria cosseno. Quanto é que vale esse ângulo aí, macho? Vamos chamar de beta. Então, a velocidade seria... Peraí. Então, a velocidade do MHS seria quanto, pessoal? Seria a do MCU. Vai chamar de quê, cara? Vou chamar de ômega vezes R. Por quê? Porque no movimento angular, no movimento circular, a velocidade angular é igual a escalar sobre o raio. Então, para expressar a velocidade linear, eu multiplico, tá bom? Então, eu vou chamar de ômega R. Agora, tem um detalhe importante. Vocês estão vendo que o eixo X, ele é para a direita. É como se fosse cartesiano, certo? O eixo X é tipo plano cartesiano. Aqui é o zero, certo? Então, o positivo é para a direita. Mas, Ricardo, nesse caso aí, o V aponta para a esquerda. É. Por isso que ele vai receber o menos. Tá bom? Só por causa disso. Então, menos ômega R ou ômega A, que seria a projeção do ômega R. Ricardo, tu vai usar beta? Gente, se eu for usar beta, aqui é ficar cosseno de beta. Mas só que nos interessa mais quem? O θ. E aí, Ricardo? E aí que esse ângulo bem aqui, gente, ó, ele é igual a esse. Alternos internos. Exatamente. Então, esse beta vai ser quem? Vai ser o complemento de θ. E quando os ângulos são complementares, o que se faz? Diz aí. O seno de um é igual ao cosseno do outro. Exatamente. Vamos trocar esse cosseno por seno. Então, sai cosseno de beta e entra seno de θ. Seno de θ. Só que o θ é ômega t mais φ0. Ricardo, tu tá enrolando, né? Diz a Alicélia. Porque tu já fez um monte de coisa e não respondeu minha pergunta. Calma. Vou responder agora a sua pergunta. Porque eu estou mostrando cada um. Elongação, velocidade. Agora vem a resposta da Alicélia. Por que a aceleração do MHS é ômega 2 vezes R, ou vezes A, né? Alicélia, qual é a única aceleração que atua no movimento circular uniforme? Centrípeta. Aceleração centrípeta. Somente a centrípeta. Então, ela está aqui, ó. A danadinha da centrípeta está bem aqui, ó. Em cima deste eixo aqui, ó. Ah, Ricardo Bastos. Então, tu vai projetar essa aceleração
na direção X. Vou fazer uma projeção dessa aceleração. Aqui. Geralmente, eu desenho várias figuras, né? É porque hoje eu estou no modo mais preguiçoso. Estou usando uma figura só. Então, essa aceleração centrípeta, quando a gente rebater para cima, ela vai ficar quanto? A aceleração do MHS, vou colocar aqui, ó. Observe que ela também aponta para a esquerda. Né, ó, quando eu projetar aqui, a aceleração também aponta para a esquerda. E vai ficar, professor, tira esse R igual a aqui, ó. E vai ficar exatamente vezes o quê? Cosseno, ó. Porque esse ângulo bem aqui, ó, é θ0. Então, aqui a aceleração do MHS vai ser menos quem? A centrípeta, que é ômega 2 vezes R, ou vezes amplitude, vezes o cosseno. Cosseno de ômega t mais θ0. Então, quando eu falo de aceleração máxima, o cosseno máximo é 1, né? Isso aqui, ó, fica sendo a aceleração máxima. A rigor, ela tem um menos, né? Só que a gente tira esse menos para não embaldear. Galera, vocês entenderam a obtenção das funções horárias? E cada US cobra isso aí? Pode cobrar. Ela pode cobrar a parte cinemática, certo? Pode cobrar. Ficou claro para vocês? Alguma pergunta? Pode dizer. É muito importante para mim que vocês entendam tudo que eu falar hoje, porque é até uma questão de honra para vocês e para mim tirar aquele peso da cabeça de que MHS é algo impossível. Na verdade, MHS é algo que dá para a gente entender se for explicando com detalhes, com paciência, dá para entender. E é que vocês me dizem, tá tudo certo? Podemos adiantar? Pronto. Então, voltamos para Leonardo. Mestre, se metade desse cilindro estiver imerso em um líquido de densidade tal e a outra num líquido de densidade tal, como ficaria a frescurada? Ia ser top, cara. Ia ser top. Foi exatamente o que nós fizemos na edição TEF 25.2. Gente, cada edição do TEF é diferente da outra, certo? Tem edições que a gente aprofunda mais um assunto, aprofunda mais outro. Então, na edição anterior, não sei se foi 26.1 ou foi 25.2, a gente trabalhou com a situação de um corpo imerso em 2 fluidos, certo? Aí, no caso, o Leonardo não me deixa ficar sem responder, porque as perguntas são top. Ricardo Bastos, cara, e se fosse um cilindro que tivesse boiando assim, ó. Foi muito rente, né? Se esse cilindro boiasse na interface entre 2 fluidos, né? Se fosse 2 fluidos. O que acontece quando você empurra aqui em cima com a força F, né? Você faz tanto essa parte aumentar como essa parte aqui também, né? Acho que é. Bom, mas tinha que ver direitinho, né? Porque aqui o impulso de baixo. Não, totalmente imerso, né? Ah, é totalmente imerso. Pronto. Totalmente imerso. Em 2 fluidos. Deixa eu refazer aqui. A situação proposta pelo Leonardo, que foi trabalhada em outra edição do TEF, era que o cilindro estava boiando na interface entre 2 fluidos. Estava no meio, né? Aqui tem um fluido 1, fluido 2,
E aí o cilindro boiava assim. Estava quietinho, sem mexer com ninguém. Aí vem um gaiato, faz o quê, Ricardo? Empurra o cilindro. E quando faz isso, o que vai provocar? Na parte de cima, ele vai reduzir a parte imersa e vai aumentar a parte de baixo. Tu quer dizer, Ricardo, que o gradiente, a diferença entre os empuxos, vai ser tipo, empuxo de baixo aumenta e o de cima diminui. Então, esse aumento embaixo e redução em cima cria um gradiente, cria uma soma de vetores, certo? Aí a força restauradora ia ser o empuxo de baixo, o que somou menos o que reduziu em cima, certo? Seria isso. Seria uma diferença, não a soma. Tá bom? Isso aqui, Leonardo, eu estou guardando para a segunda fase, certo? Galera, até a segunda fase, nós iremos voltar a esse assunto com mais novidades. Com mais desgraceiras, certo? Então, aqui, ó, a variação do empuxo que aconteceu por essa força, que aumentou o volume imerso, ela faz com que, quando solta, o empuxo adicional empurre de volta. Então, isso aqui é uma força restauradora. A rigor, tem um menos aqui. E a rigor, tem um menos aqui também, ó, na aceleração, certo? Essa aceleração, ela sempre vai apontar no sentido oposto. Sempre. Quando estiver descendo, ela aponta para cima. Quando estiver subindo, ela aponta para baixo. Né? Essa aceleração sempre é do contra. Dá para simplificar alguma coisa, professor? Dá. Esses menos para esquecer, ó, os menos, esquece. O Y, esquece. E agora? Vai ficar ρ AG, ρ. O A também, né? O A também esquece. Ó. Rho AG igual Rho C, que é o Rho do corpo, né? Do cilindro, vezes H, vezes ômega 2, que é 2π sobre T ao quadrado. Vamos passar isso aqui para o outro lado. T sobre 2π. E cadê o quadrado? Vou jogar como raiz. Vai ser a raiz de quem? Raiz de Rho C vezes H. E cara, tu não tinha cortado o A, macho? Tinha. Ele voltou. Sai daí, chupa cabra. Ele tinha morrido ali na outra aqui, ó. Ele é o Jason, né? Ele não morre. Então, como é que fica? Vai ficar todo do outro lado, né? Rosé. Professor, o senhor já tem a resposta ali, porque ele quer a frequência angular, ele quer o W. É só passar do jeito que está ali para um lado e tirar a raiz do W, que já sai na resposta. Olha aí, cara. Pronto. O Madison acabou de ver aqui uma coisa interessante, pessoal. Ele não quer o período, ele quer a frequência angular. Ricardo, que diabo é essa frequência angular? É o ômega. Gente, eu acho esse termo aqui induz a erro, viu? Para mim, esse é um termo que eu não gosto. Eu coloco porque tem nas questões. Eu não gosto, não. Frequência angular. Frequência é o inverso do período. Se ele disser frequência angular, é o ômega. Pronto. Então, o Madison já viu aqui, ó. Nós temos o ômega quadrado, ó. Então, é só passar a raiz e temos a resposta. Ômega igual Rho G sobre Rho CH. Rho CH. E aí, já na raiz, ó. Cara, se caísse uma dessa na US, eu ia acertar brincando. Você vai acertar brincando e muita gente não vai saber o que fazer. Porque ela só viu MHS com molas, com bloquinho, com pêndulo, entendeu? Então, é uma vantagem que vocês têm que a galera não tem. Pois não? Volte lá naquela tela, por gentileza, só para me tirar uma dúvida.
Essa? Não, aqui você fez o desenho explicando as fórmulas direitinho. Você pegou a velocidade e botou na sombra dela, né? No eixo, né? No X, Isso, certo? isso. Para achar a velocidade. E a aceleração, você também fez a mesma coisa, foi? Foi. Eu peguei ela Você... assim e rebati para cima. Quando Ah, você rebate ela para cima, vai ficar em cima do ângulo. Aí vira cosseno. pronto, entendi. Tá bom. E observe que a velocidade e a aceleração apontam para a esquerda. Elas apontam contra o eixo X. É por isso que as duas têm um menos, ó. É o porquê. Nessa questão, você cancelou os menos das forças exatamente da força restauradora e do empuxo, porque, tipo assim, elas estão se equilibrando, né? Vai e volta, vai e volta. Aí tanto faz, se é mais as duas positivas, é isso? Isso, exatamente. Então, ou as duas vão ser positivas, ou então uma positiva e negativa, é isso que eu fiquei. Na verdade, Edicélia, o menos aqui, ele é um menos conceitual, Ah, certo? tá. A rigor, a força elástica não era para ser Kx, era para ser menos Kx. Por quê? Porque quando eu estico a mola, a força elástica puxa para voltar. Então, se eu amarrar uma coisa numa mola, uma pedra, na hora que a pedra desce, que estica a mola, a força elástica é para onde? A força é para cima. Entenda, a mola está esticando, o peso é para baixo, só que a força elástica é para cima. Então, essa força elástica é sempre negativa. A força restauradora, ela é sempre negativa. E a aceleração sempre negativa. Então, Ricardo, eu posso fazer sempre aqui, já sem sinal? Pode. Você pode esquecer o sinal, porque aqui esse menos é conceitual. Esse menos vai sempre estar aqui, porque é uma força restauradora. E esse menos também é o menos do da aceleração. Então, você pode fazer sem menos. Tira aqui, pronto. Esquece o menos. Professor, a resolução seu ficou mais enxuta que a minha, porque eu fiz por lei de Newton. Pois é. Madison, eu espero que as próximas questões saiam de maneira suave, como está sendo até agora. Não tem... Olha, gente, primeira questão, terrível. Segunda questão, mais ou menos terrível. Essa aqui, para quem não tem esse conhecimento de que o MHS é tocado por uma força que varia com o deslocamento, né? No caso aqui, a força, ó, a aceleração vai ser ω2 vezes y, onde o y é o deslocamento que funciona como amplitude. Para quem não sabe isso aqui, essa questão fica impossível. Tá? Nossa tarefa hoje à noite é mostrar a vocês cenários bizarros, diferentes, que a UES pode cobrar e que não vai assustar vocês. A UES vai ter que se esforçar muito para assustar os alunos do TEF. E os concorrentes, sinto muito. Convidei bastante concorrentes. Não quiseram vir. Faltou dinheiro. Pode ter sido também, né? Eu sei que não é de graça. Vocês estão investindo o tempo e o dinheiro de vocês. Né? E eu estou tentando fazer jus a esse investimento, dando a você uma posição privilegiada na prova da UES. Questão 4. Considere um planeta esférico homogêneo de raio R, um túnel retilíneo escavado ao longo de um diâmetro do planeta. O cara cavou de ponta a ponta. Uma pequena esfera é abandonada sem velocidade inicial em uma das extremidades do túnel e passa a oscilar ao longo dele sob a ação exclusiva da gravidade. Sob ação exclusiva da gravidade. Anote isso aí. Despreze a resistência do ar e quaisquer efeitos de rotação do planeta. Verifica-se que o movimento da esfera é periódico, com o período T. A velocidade de escape a partir da superfície desse planeta pode ser expressa em função de R e T por. Que diabo é isso aí, Ricardo Bastos? Isso aqui é a minha tentativa de simular o que se passa na mente do cara que vai para a UES. Ele deve ser doido, então eu tenho que ser
diferenciado. Eu não posso ser muito normal. Se você for normal, você não passa na UES. Vocês sabem disso, né? Então vamos simular o que o doidão da UES, como diz o Renato, pode aprontar na prova. Ele vai querer assustar vocês. Ele vai se esforçar. E vocês vão rir. Tá bom, macho? Isso é besteira. Já fiz questões piores e nem achei esse babado todo. Bom, a questão diz que o movimento é periódico, mas não chegou a dizer que esse movimento é harmônico. Ricardo, a questão não afirma explicitamente que é um MHS. Como é que eu vou me tocar disso? Você vai usar a ideia raiz de MHS, que é um movimento oscilatório feito por uma força restauradora, cuja intensidade varia com o deslocamento. Então, se eu conseguir provar, Ricardo, que a aceleração da gravidade varia linearmente com a distância ao centro, eu posso dizer que o movimento vai ser um MHS? Pode. Tu aprovou, macho. Aí foi mesmo, né? Aqui, ó. Ah, Ricardo, olha que besteira. Você falou que a gravidade era proporcional à distância ao centro. Então, se dobrar a distância, dobra a gravidade. Então, isso aí já é o suficiente para dizer que o movimento é MHS. É só uma forma de verificar. Eu sei que a UES não vai ser tão malvada para colocar uma questão, eu acho que não, né? Que você tivesse que analisar, investigar se o movimento é um MHS. Ela já vai colocar de um jeito que você percebe, né? Pelo treino, pela experiência, você vai perceber, tá bom? Certo, percebi que é MHS, cadê aí? Tudo fica mais fácil? Tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil, porque agora a nossa força restauradora é a força peso, né? Vai ser igual a massa do corpo oscilante, que é a massa desse M aqui, vezes quem? Vezes a aceleração do MHS. Objetivo, encontrar o período. Né? Então, Ricardo, quem é a força restauradora? É a força peso. É a força de atração gravitacional entre o planeta e o objeto. Então, vai ser G M1 M1. É. G M1 M1 sobre distância quadrada, que é o raio, né? Aí, essa é a força. A força máxima que vai atuar sobre a massa vai acontecer aqui, ó, quando estiver entrando ou estiver saindo, né? Na entrada ou na saída, vai ser o máximo. Isso aqui vai ser a massa da esferinha vezes 2π sobre t quadrado vezes quem? A distância até o centro. Qual é a distância? É o raio. Então, nesse caso, o raio vai ser a amplitude do MHS. O raio vai ser a amplitude do MHS. Porque esse A aqui é ômega 2 vezes R. Aqui, ó. Ômega 2 vezes R. Ok. Corta M. Vamos descobrir quem? Descobrir o T, né? Ele quer saber o veio de escape, né? O que eu preciso para calcular o veio de escape? Vamos ser práticos. Para tu calcular o veio de escape, tu vai precisar de quem? 2G irmão sobre raio. Então, Ricardo Bastos, vamos fazer o seguinte. Como eu quero saber? Eu quero saber isso aí, a raiz disso. A gente pode fazer aqui uma brincadeira. A gente pode fazer aqui uma brincadeira. Ó. De quê? De tirar a raiz quadrada. Faz a brincadeira de tirar a raiz quadrada. Aqui, ó, já fica uma coisa que eu quero. Só um instantinho.
Eu estou com vontade de usar aqui a estratégia do Madison, que é colocar um 2 em cima e um 2 embaixo. Pode ser, viu? Vou usar aqui o método Madison para forçar o aparecimento do VE. Eu vou colocar aqui em cima um 2, ó. E aqui um 2. E, cara, peraí, macho. Aqui tem que quebrar, né, ó. Esse R2... Gente, eu tô fazendo mais difícil do que eu queria fazer antes. Certo? Desculpa. Vamos continuar aqui. Eu tô querendo inventar moda. Tô ficando velho, tô ficando abestado. Como assim, professor? É o que vocês ouviram mesmo. Invente modo não, professor. Faça do jeito direitinho. Raiz quadrada de GM sobre R2 igual. Quando tirar a raiz aqui, ó, vai ficar quanto? Vai ficar 2π sobre T vezes raiz de R, né? Quando tirar a raiz. E agora, o que você vai fazer? Eu vou pegar, multiplicar por 2 aqui. Eu disse que não ia fazer, estou fazendo, Edson. E vou fazer assim, ó. Esse R quadrado vai virar R vezes R. Vai virar um R vezes R. Então, Ricardo, essa parte aqui, ó, 2GM sobre R, já vira VE, vira. E esse R de baixo vai ficar raiz de R. Vocês estão me entendendo? Eu substituí, ó, o 2GM sobre R, troquei por... Faltou um 2, não foi? Faltou um 2. Eu botei um 2 em cima e não botei embaixo. Pronto. Então aqui, ó, seria raiz de 2R, né? 2Rs. Eu fiz isso, ó, forcei esse 2 em cima e botei um embaixo. Para fazer isso que apareceu, ó, 2GM. O R quadrado, eu fiz R vezes R. Esse R aqui, ó, foi incorporado. E esse 2R, professor, fica embaixo, na raiz. Igual a 2π sobre T vezes raiz de R. Pronto, só para deixar bonitinho agora. V de escape em função da galera vai ficar esse raiz de R vezes raiz de R. O R sai, né? E o raiz de 2 fica, ó. 2π raiz de 2 vezes R sobre T, né? Que aqui ficou raiz de R vezes raiz de R. O R sai. O 2 fica na raiz. 2π eu repeti e o T eu repeti. Pronto. Acabamos de encontrar a velocidade de escape em função dessa galera. É uma questão ridícula? É, mais ou menos ridícula. Mas é o que a UES propõe. 2π raiz de 2 R sobre T. Tem C. E tem C de caso. Erlon. Nada, cara. Licélia, diga lá. Prof, Hum. essa força. Explica essa parte novamente, por favor, dizendo que a força restauradora. Eu sei que vai ficar oscilando, né? Mas aí seria o peso que estaria meio que equilibrando a força gravitacional. Licélia, esqueça o peso e pensa assim. Existe uma força, como se fosse uma mola. É como se fosse uma mola prendendo
o centro da Terra a essa bolinha aqui, ó. É como se fosse uma mola. E aí eu sei que quanto mais ele desce, mais a mola fica menos esticada. É como se a mola voltasse ao tamanho original no centro. Como é que eu sei disso? Porque a gravidade dentro ela vai ser uma constante vezes a distância. Então, conforme a distância ao centro diminui, a gravidade diminui. Se a gravidade diminui, a força diminui. Porque essa força varia. Ela é máxima na entrada e na saída, mas a força restauradora varia. Então, essa análise preliminar é para saber se enquadra como MHS. Aí depois você faz, ó, qual é a força que essa bolinha sofre em relação ao centro? Força de atração gravitacional. Esquece o peso. É a força de atração entre a bolinha e a Terra. Deu uma clareada? Aí você colocou essa mola, aí que eu fiquei mais confusa, porque aí eu iria associar a constante elástica, entendeu? E pode dizer. Certo? Você pode escrever a força restauradora como Kx, onde o K é a constante. Agora, assim, eu não gosto de fazer assim, porque a gente vai ter que descobrir quem é a constante. Para cada caso tem uma constante. Eu prefiro colocar no formato mais simples, ó, força igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força? Força que puxa para o centro. Eu coloquei a mola para dizer que é como se fosse uma força elástica. Certo? Eu vou até tirar essa mola aqui. Pronto. Então, a força que puxa a bolinha para o centro é a força gravitacional. Aí você pega a massa vezes a aceleração, que é ômega 2 vezes R. O ômega é 2π sobre T, né? Certo. Aí a aceleração é a força que para cima, no sentido para cima, né? Enquanto a gravitacional seria a força no sentido para baixo e a aceleração no sentido para cima, para ficar oscilando. A aceleração aqui, ela é uma aceleração na descida, a aceleração ela vai caindo. Ricardo, qual é o sentido da aceleração enquanto ele está descendo? A aceleração ela não inverte sinal, ela fica mais fraca. Ela fica mais fraca na descida e fica mais forte, ela vai ficando mais fraca da extremidade ao centro e vai ficando mais forte do centro à extremidade. Não é que o G vai ser exatamente negativo, não. Ele aumenta e diminui. Mas, sério, tem coisas que se a gente for discutir muito, acaba complicando. Aqui a gente pensa do jeito mais fácil, que é, qual é a força que está puxando? Força de atração gravitacional. Certo. Massa do corpo que está oscilando, que é o eminho, vezes aceleração do MHS. Aí pronto. Entendi. Eu pensei que era tipo assim, professor, duas forças. Uma puxando para baixo, que era a restauradora, e uma para cima. Aí esse equilíbrio, né, que é o que desce, que sobe, aí seria essa equação que você tinha colocado. Mas não, no caso é só a força restauradora descendo, e você calcula essa força restauradora. Isso. Que eu calculo na extremidade. Aqui é o cálculo na extremidade. Que é o seguinte, Licélia, a gente está calculando a força em uma posição específica. Deixa eu ver aqui se está certo. Pronto. É porque a gente calcula a força numa posição específica, que é a posição de máxima alongação. Então, a força nesse ponto vale isso. E a aceleração é máxima. Porque essa aceleração aqui é a aceleração máxima. Então, Ricardo, sempre tu usa o máximo, sempre. Eu pego a extremidade, ó. Então, na extremidade, a força está no máximo, ó, que é isso aqui. E a aceleração é máxima, ômega 2R. Não tem o cosseno, né? Que é o cosseno vale 1. Então, aqui é o máximo e aqui é o máximo. Tudo no máximo. Ok, professor, obrigada. Beleza, Licélia. Galera, ficou tranquilo? Ficou ok? É verdade. Derivada aqui, a de força elétrica. O médico já está lá na frente, o médico já desabou, já engatou a quinta marcha.
cantou o pneu, deu um carro de pau, já está no final já. Já está refrescando já. Questão 5. Bom, essa aqui é uma questão mais clássica, né? Só que ela tem um detalhe que o GPT não conseguiu acertar de jeito nenhum. E olha que eu expliquei a ele, fiz o desenho, e mesmo assim ele disse, mas Ricardo, o seu erro conceitual... Não, mas não tem erro conceitual, não. Aí eu desisti do GPT, fui para Gemini, o Gemini acertou. Mas o GPT não conseguiu entender, certo? Vocês vão entender. Sobre uma superfície horizontal sem atrito, o bloco A de massa M está apoiado e sobre ele encontra-se o bloco B de massa M. Galera, eu cometi aqui um erro, que foi um erro de quem faz a questão configura e tira. Qual foi? A de usar o artigo definido. Eu não devia ter falado de o bloco A, porque eu não estou mostrando o bloco A em canto nenhum, né? Então, usar um artigo definido aqui, sem eu ter definido o bloco A, é um absurdo na língua portuguesa, né? Eu não estou sabendo falar português. Então, aqui não é para ser O, é para ser um bloco, porque eu não mostrei esse bloco ainda. Mas tudo bem. Desculpa o GPT que elaborou esse texto aqui, viu? Uma mola... Engraçado, ele elaborou o texto, mas não conseguiu resolver a questão. Ele errou a questão. Uma mola de constante K está conectada entre B e uma parede fixa. Há atrito estático entre A e B, com coeficiente μ. O conjunto é deslocado horizontalmente de uma distância x a partir da posição de equilíbrio e solto, realizando um movimento harmônico simples. Considere a gravidade G constante. Sabendo que não deve ocorrer deslizamento entre os blocos durante o movimento, determine a expressão para o valor mínimo de μ em função da galera. Vamos lá. Pois foi o GPT que elaborou essa questão, mas não conseguiu resolver. E eu falei, GPT, presta atenção. Mas, não, cara, você está errado. Eu entendo você, mas você está errado. Ainda bem, né, que as IAs não estão assim ainda 100%, né? Ainda precisa de um fator humano ainda. Mas, gente, cada vez menos, né? Cada vez menos o fator humano está sendo decisivo. Eu digo assim, quando o ser humano está fazendo o trabalho certinho. De sério. Professor, eu perguntei uma questão, né, para a IA, aí eu não entendi, né? Aí eu perguntei de outro jeito, aí eu não entendi. Aí eu perguntei para ela, acho que foi a terceira ou foi a quarta vez, aí eu percebi que cada vez que eu perguntava, a letra ia aumentando, sabe? Tava quase gritando comigo, assim, meu Deus do céu. O texto aumentava, era? Isso. Aí, poxa vida, tô apanhando de todas as formas. Sério, na física, eu uso uma estratégia que tem me dado muito sucesso. Quando eu não consigo me comunicar bem com o GPT ou com o Gemini, eu pego o papel e rascunho, faço uma figura, eu desenho o que é que eu quero. Aí, assim, eles conseguem, com o desenho, entender melhor. Então, quando eu peço, assim, só um pedido, elabora uma questão de MHS envolvendo mola, atrito e tal, aí ele fez a questão. Agora resolva, ele errou. Aí eu falei, a mola está conectada entre B e a parede, né? Ó. Cadê? A mola está conectada entre B e a parede, pronto. Ele fez a conta como se fosse entre o A e a parede. E eu expliquei, não é entre o A e a parede, é entre o B e a parede. Mas não adiantou não, ele não conseguiu, o Gemini conseguiu. E cá tem diferença? Tem. Esse aqui é o cenário mais complexo. O cenário mais simples é quando a bola está conectada ao bloco de baixo. O que acontece? Quando o sistema passa a oscilar, o bloco B vai e vem sem problema, porque ele está conectado aqui, ó. Então, o B, vai e vem de boas. Mas para o A acompanhar o B, ele precisa de uma cola, de um atrito, certo? E aí o atrito vem de onde? O atrito entre as superfícies. Então, vamos supor que o sistema está esticando para cá, ó. Num determinado instante, o sistema está se movendo para a direita.
Então, o A só está acompanhando o B por causa de quem? De uma força de atrito. E se o A está acompanhando o B, e o movimento é acelerado, se o A está acelerado, quem é que está garantindo que o A vai junto com o B? A força de atrito. Então, aqui, quem está levando o A é uma força de atrito. Vem de onde, Ricardo? Ela vem da interação entre A e B, certo? Por cima. E o B sofre para onde? O B sofre um FAT para cá. Ah, é ação-reação, exato. O FAT estático entre A e B está aqui, ó. FAT estático. Isso aqui é a reação. É a reação do FAT estático. Então, qual é o limitador? O limitador é o FAT entre eles, certo? Então, qual seria a máxima, ou melhor, qual seria o mínimo μ necessário para que o sistema chegasse desse ponto? Ele falou que aí é o x, né? Pronto, então adotemos esse x como a nossa elongação. É como se o zero fosse aqui, ó. Aí ele vai para cá, ó, até o mais x, e aqui até o menos x, ó. Então esse x vai funcionar como amplitude. Tá bom? Então, ao chegar na extremidade da direita, na ida, a força de atrito está apontando para a direita, certo? Vou calcular, eu vou relacionar essa força de atrito com a força que está agindo sobre o ar. O ar não tem aceleração? Tem. Não tem massa? Tem. Então, pronto. Vou calcular a aceleração do bloco A. E depois eu vou impor ao conjunto. Porque essa mesma aceleração é a aceleração do conjunto todo. Todo mundo se move junto. Então, eu vou dizer assim, ó, que o FAT estático é para ser máximo, né? FAT estático máximo igual a massa de quem, Ricardo? A massa do bloquinho A vezes aceleração. Quanto é a força de atrito estático? Eu vou calcular essa força como? Pegando o μ vezes a normal. A normal sobre B. Ricardo, eu pensei que fosse a normal sobre A. Não. Você pegaria a normal sobre A se o atrito fosse com o chão. Como o atrito é entre B e a normal que você pega é a normal B aqui, ó. Estranho, né? Porque nós estamos calculando quem? O FAT estático entre B e A. É porque esse aqui é reação, ó. Ação, reação. Então, vamos lá. μ, que é o coeficiente, vezes a força normal, que vai ser a massa de B, vezes gravidade, μb, né? Igual a massa de A, vezes aceleração. Ele chama a massa de A de mão e a massa de B de mil, né? Então, esse μ... Aliás, a aceleração, né? A aceleração máxima, aqui no caso, é a máxima possível, porque acima delas escorregam, né? Não adianta. A aceleração máxima igual μ eminho G sobre a mão, que é a massa de A, né? Massa de A que é mão. Pronto. E agora, Ricardo? E agora você pega o conjunto. Qual é a força que está puxando o conjunto quando chega na extremidade? É o F mais o FAT. Esqueça o FAT. Nesse momento, quem está puxando o conjunto é a força elástica. E o FAT é como se fosse um adesivo. Esquece o FAT, tá bom? O FAT só serve para calcular a aceleração máxima. Para calcular agora a resultante no sistema, você pega a força que move o sistema, que é a força elástica. Aí você faz assim, ó, força elástica.
Kx, igual a massa do sistema, que é a soma das massas, vezes a aceleração. Kx, força elástica, massa vezes aceleração. Quanto é a massa, Ricardo? É o m mais mão. M mais mão. E a aceleração é a mesma do conjunto. Ó. Mi mg sobre mzão. Ele quer o mi, professor. Então pronto. Passa a galera para o outro lado. O Kx vai ficar o café. O Kx vai ficar o emão. Vem para cima. E quem estava em cima vem para baixo, que é o mg, que multiplica emão mais eminho. Esse é o coeficiente de atrito necessário, o mínimo, né? Quanto mais, melhor. É o mínimo coeficiente de atrito que precisa para que esses bloquinhos sigam juntos, sem escorregar. Kxão emão, eminho, G, cadê? Qual é a opção correta, hein? Tanto que eu me esforcei, ainda errei, professor? Não, é o item C. Eu revisei todos os itens aqui, para evitar de faltar item correto. Item C. O que eu achei chique, no final, foi o formato da resposta. Kx, força elástica, mg, força peso. E aqui dentro, ó, uma relação entre as massas. Eu achei isso aqui bonitinho, do ponto de vista matemático. Achei bem chiquezinho, sabe? Não entendeu o cálculo do FAT. O FAT é o mi vezes a normal. A normal aqui, Leonardo, é a normal referente ao peso de B, porque é entre B e A, certo? Eu só pegaria a normal de A se fosse FAT com chão, mas não tem FAT com chão. Tá bom? O FAT é entre os blocos, então eu pego o peso do bloco B para calcular a normal. Entendeu? Prof, eu entendi o Sim. cálculo do FAT, né? Máximo com relação ao B, mas por que ficaria MA vezes aceleração? O sistema está acelerado. Segunda lei de Newton. Ao chegar aqui, o bloco A vai ter a mesma aceleração do B. Os dois estão indo juntos. Então aqui eu tenho uma força resultante. Ó. Força resultante, massa vezes aceleração. Mas quem é a força resultante? Quem é a força responsável por deixar o A seguir o B? É o FAT. Então o FAT é a força resultante ou a força responsável. Por isso que ele, que é MA, é o FAT. Ah, entendi. Então, não seria sobre das massas, né? Quando for o sistema, certo? Porque aqui eu estou analisando só o bloquinho A. Nesse momento, Verdade. Sim, você separa os blocos, né? foi. Ah, Aqui entendi. é só análise do A. Quando for a mola, ela puxa todo o sistema. Por isso que é Kx igual a soma das massas. Ó. A mola puxa tudo. Já o FAT só está levando o A. Certo? Entendi, prof. Obrigado. Ricardo, daria para fazer a conta pegando o FAT mais o Kx? Daria, mas é mais trabalhoso. Pegue o bloco sozinho, que nem a famosa, lendária questão do pallet. Se você escolher o corpo errado, você faz muita conta, certo? Então, o corpo certo é aquele que está sendo levado por uma só força. Que aqui tem duas, ó. Fuja de duas forças. Dê preferência a uma força só, tá bom? Galera,
está muito bom, mas eu sinto que foi muita informação, certo? Já são, ainda é cedo, né? 8 horas, 5 questões. Eu estava pensando em a gente quebrar aqui o restante das questões para amanhã. Ou seja, deixar essa aula um pouquinho mais curta para amanhã a gente concluir MHS. Aí quarta-feira é normal, certo? Para concluir amanhã à noite e na quarta-feira a gente segue normal. Ricardo, qual é o assunto de quarta-feira? Vai ser eletrostática, tá bom? Quarta-feira já é eletrostática. MHS, finalizar a ambulatória, aí quarta, eletrostática, e amanhã, só para fechar o MHS, a gente faz uma aulazinha mais curta também, tá bom? Aí Professor, você tem que caprichar também em capacitor, viu? Capacitor é para ficar daquele jeito também. pronto, pode deixar. Professor, Sim, eu só não entendi de novo. É porque ficou só a massa de ar mesmo. é porque aqui, Priscila, a gente está calculando a máxima aceleração que o bloco A pode ter. Aí a pergunta, quem é a força resultante sobre A? É o FAT. Só tem o FAT atuando na direção do movimento. Porque entre o bloco A e a superfície não tem atrito. A única força que atua em A é o FAT. E aí, pela segunda lei de Newton, resultante igual a massa vezes aceleração. Certo? Pronto, fechou. Entendi. Para calcular a força que atua no sistema, aí eu vou pensar no bloco A e bloco B como se fosse um bloco só. Eles estão seguindo juntos, eles estão travados, certo? O atrito aqui é uma espécie de adesivo, uma trava. Aí os dois têm que ser computados na força sobre o sistema. Essa mola faz uma força no sistema. Ela puxa o sistema todo, porque os dois blocos são juntos, como se fosse um só. Por isso que aqui faz a soma. E aqui só o bloco A. Tá bom? Então é isso. Amanhã à noite nós encerramos MHS. Na quarta vamos começar a diversão com eletrostática. Pessoal, nós estamos muito bem no cronograma. Não vai ter sufoco, não vai ter correria. E saibam que nós estamos aprofundando onde precisa de maneira, né, bem séria, para não ficar aquela sensação de eu tive aula com o Ricardo para a primeira fase, mas eu estou assim, muito focado na primeira fase. Não, você está se preparando agora para as duas fases. A diferença é que quando passar a primeira fase, o nível vai ser bizarro do começo ao fim. E aqui o nível, ele oscila entre o simples, o mediano e o bizarro, né? Não pode ser bizarro o tempo todo, se bem que hoje foi, né? Hoje foi um dia especial, porque a MHS não podemos brincar em serviço. Então amanhã a gente se encontra para resolver a parte restante da lista de MHS, tá bom? Muito obrigado, boa noite, bom descanso para vocês, obrigado pela audiência, pela atenção e tamo junto. Valeu. Valeu, meu povo. Obrigado.